né? Simplesmente a gente entrar em oração e serenar aí as nossas mentes para a mensagem aí que a gente não sabe, né, se vai vir para alguém ou se vai ser para todos nós, né? Então, agora há pouco ali ele foi intuído pela espiritualidade já e solicitou aí para pôr a mesa aqui. Então vamos todos agora aí, né, serenar e entrar em vibração aí para esse momento. Bom, então vamos todos relaxar em nossas cadeiras, respirando fundo, nos permitindo entrar em sintonia com as ondas benfazejas que nos cercam nesse momento. E é nesse ambiente que rogamos a Ti, Pai, as forças necessárias para cada um de nós seguirmos adiante, vencendo principalmente os nossos defeitos, nosso egoísmo, nosso orgulho e todas as suas manifestações negativas que permeiam nossas vidas. Rogamos a Ti, Pai, as forças para perdoar, para persistir, para saber esperar e seguirmos nessa trilha, nesse caminho tortuoso que muitas vezes nós mesmos escolhemos, mas que um dia possamos chegar até Ti, Pai. E em Teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade boa amiga aqui presente, que damos por iniciado os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço, se aperfeiçoar ou permanece estacionário, até que deseja esclarecer-se. Se alguns partiram cheios de ódios, violentos, desejo de vingança, insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm por estares mais avançados que os outros, consegue distinguir algo da verdade e compreendendo os desastres efeitos de suas paixões. Toma, então, boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho. A caridade acontece que não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade sem ódio no coração, e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço, observa aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor intenso, e a ideia de esquecer e de si mesmo lhe revoltar. Revolta-se ainda mais ao saber que tem que perdoar, e principalmente amar os que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados estão abalado. Insistam, vacilam, movidos por esses sentimentos apostos. Se a boa resolução triunfa, ora a Deus, implora aos seus bons espíritos para lhe dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após de alguns anos de meditações e prece, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções.
o contato incessante com seus seres a quem odiou e uma prova terrível, sobre a qual ele às vezes fracassa. Se a sua vontade não for bastante forte, desta forma, de acordo com a boa ou a má resolução que torna, será amigo ou inimigo daqueles que o meio dos quais terá que viver. Assim se explica o ódio, a repulsa instintiva que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pode provocar essa antipatia. Para compreender é necessário voltar aos olhos do passado. Boa tarde a todos, sejam novamente todos bem-vindos. A vida que nós temos, né, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, por mais leviano que possamos levar em certos momentos, acho que abaixa um pouco a sensibilidade ali. Por mais leviano que possamos levar a vida que temos, nunca será um ato vulgar a vida atual. Porquanto já antes de encarnarmos, antes de termos esse corpo que agora temos, esta vida que temos, a família que nos encontramos, que estamos, que nascemos, ela já foi pré-programada, foi programado, planejado essa vida. Muitas vezes não nós, né, sozinhos, ou plenamente 100% da nossa escolha, porquanto nem nós permitimos muitas vezes que uma criança decida a escola que ela vai estudar, né, a série que ela vai frequentar. Cabe a uma pessoa com mais aptidão, com mais amadurecimento, muitas vezes tomar essa decisão que é para o benefício da pessoa que está imatura, da criança. Ou, no caso, nós, como espíritos ainda imaturos, em muitos e muitos momentos de nossa vida. Então, essa preparação para retornarmos ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual, ela já se inicia antes mesmo de nós estarmos ligados a um feto humano. Nós tivemos resoluções, como nós temos no final do ano, nas passagens de anos, do que iremos iremos nos propor a fazer nessa nova empreitada. E assim é. Então tudo vai depender de como nós vamos nos encaminhar na presente vida. O que vamos sentir, o que vamos pensar, como vamos agir, nos comportar, se iremos superar falhas, deficiências que temos, que constatamos antes de encarnar. Muitas vezes estamos numa família com graves problemas de convivência e nós estamos inseridos, comumente nós falamos, poxa, minha família não dá. Não, o certo seria, nós não nos entendemos, porque nós não somos a parte da família, nós fazemos parte da família que nos encontramos. Nós somos tão culpados quanto os outros integrantes pelos conflitos que ocorrem dentro do lar. Temos todos nós a nossa parcela, porque senão seria muita ostensividade e prepotência nossa, né? Acreditar que os outros são doentes e nós os únicos saudáveis. Não é assim que acontece. Mas é como nós, infelizmente, muitas vezes enxergamos, né? Nós acabamos apontando muito para o outro e menos para nós mesmos. A autocrítica é algo imprescindível se queremos chegar bem do outro lado. Lembrando daquele cientista, nosso ilustre codificador Allan Kardec, há uma passagem na sua Revista Espírita em que ele pesquisou muito os espíritos para saber como funciona, como é o mundo espiritual, como é as relações, quais as consequências de uma pessoa ter vivido assim e como é o outro lado para ela, de um outro que viveu já de forma antagônica ao primeiro. Havia uma pessoa que havia desencarnado na cidade de Lyon, na França, mais ou menos contemporâneo de Kardec, que era conhecido como uma pessoa muito avarenta, pai Crepin, eles costumavam chamar. É uma pessoa
mas aquele avarento mesmo, que a gente costuma rotular. Tinha 9 casas na época, vivia numa dessas casas, a menor que tinha, alugava as demais. Quando chegava a época de cobrar, né, o aluguel, ele costumava arrancar os cartazes que tinha na rua para servir de recibo de pagamento. Então vocês têm uma ideia do que era a avareza nessa pessoa. Estamos falando de um caso real, documentado, e Kardec resolve invocar, porque ele havia desencarnado, como é que ele estava do outro plano, como é que ele se sentia. E ele se apresentou e falava: estou muito transtornado, muito infeliz. Cheguei aqui do outro lado, não encontrei o meu ouro. Óbvio, né? Porque nós só levamos, na verdade, nossa bagagem psíquica, mais nada. E não encontrava o ouro, se encontrava muito infeliz. E Kardec vai conversando com ele. E ele pergunta: tá, mas você tem ciência? Não, eu tenho ciência da onde eu estou agora. Sei que tive uma vida incorreta, muito infeliz. Mas também porque o espírito, não tendo mais o corpo de carne, ele não consegue mais ter tantas máscaras sociais. Isso ele perde. Que bom, né? E ele fala: mas por outro lado, eu sinto ainda, quando eu vejo às vezes o meu ouro, quando eu lembro deles, sinto um arrebatamento, um desejo muito forte, uma necessidade muito forte de estar junto dele. O que me causa muito mal, porque eu não tenho como ficar com ele. Eu acho que isso já é uma punição para mim, pela vida que eu levei. Vejam só, que interessante a consciência do espírito. Mesmo na perturbação que ele se encontrava, tendo levado uma vida que nós podemos considerar uma pessoa doente, uma pessoa dessa, né? Um extremo de uma avareza, ele praticamente tinha consciência que estava desencarnado, que havia levado uma vida inútil, que ele estava já de alguma forma se punindo. Porém, essa punição jamais é imposta por Deus. É a própria sensação do espírito, percebam? Ou seja, as emoções que ele cultivou permanecem com o corpo. O corpo se foi, mas permanece dentro dele. E aquela sensação, por ele não poder satisfazer, já para ele é como se fosse uma punição. Nisto nós temos, muitas vezes, relatos de vários espíritos que nos falam, através de meios mediúnicos, seja na época de Kardec, posterior ou antes, dos relatos: me sinto como se estivesse em labaredas, estivesse no inferno. Mas isso é uma simbologia, eles não têm mais corpo, não têm mais dor física, mas é uma dor psíquica. É como a pessoa que tem uma depressão ou tem uma desilusão. Não é comumente a gente falar que, ou quem já perdeu um ente querido, ou uma pessoa que está apaixonada e que termina o namoro, parece que é uma dor pior do que dilacerar a carne. Essa o tipo de desequilíbrio, de dor que o espírito sente. Claro, ele não tem corpo físico. E Pai Crepim é um caso para nós vermos de um extremo. Mas Kardec chama São Luís, que é o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos, onde ele preside, e pergunta a ele, num caso deste, ele viveu até privado das coisas boas da vida, a avareza dele era tão grande que nem gastar com ele não gastava, vivia quase numa imundície, uma falta de higiene, a fim de não gastar o ouro que ele havia acumulado. Esse senhor, Kardec pergunta, ele é tão culpado quanto o outro, que guarda tudo para si, mas usufrui, vive os prazeres que o mundo oferta, mas não é capaz de gastar nenhum tostão com o outro, com o seu próximo? São Luís, não, de forma alguma. Esse segundo é muito mais culpado. Ou seja, vai sofrer muito mais, São Luís quer dizer. Porquanto o primeiro está totalmente fora de si já, adoentado. Enquanto o segundo tem consciência e usufrui daquela riqueza, mas não é capaz de um ato de generosidade para com ninguém. E nós percebemos, nesses anos de mesa mediúnicas, que a quantidade de pessoas que tem esse apego aos bens terrenos é enorme. Porque muitas vezes aqui ele fala de ouro, que era
era um metal, né, valorizado na época. Mas aqui, nós costumamos ter muitas pessoas que estão transtornadas porque à procura do seu terreno, ou a sua casa que está sendo vendida, pessoas estranhas estão dentro dela, porque chega a um ponto a perturbação ser tão grande, o apego ser tão grande, porque acontece o seguinte mecanismo. Quando nós encarnamos, reencarnamos, pois não é a primeira vida, o nosso perispírito gera determinados fluidos que vão se entrelaçar com os fluidos materiais, corporais do feto. É o que nós chamamos comumente de laços fluídicos, laços vitais, campo vital, energia vital, ectoplasmia, seja o nome que acharem por bem, mas o importante é a ideia que temos aqui. Cada célula é um ponto de contato ou de laço que o perispírito, esse corpo espiritual, se conecta ao corpo físico. Quando vamos desencarnar, está terminando a nossa passagem aqui neste ego, nesta vida curta que temos, antes mesmo de darmos o último suspiro, esses laços já estão sendo desfeitos, comumente. Então, às vezes, uma doença, uma situação de debilidade favorece e auxilia esse desprendimento que vai ser favorável a nós para chegarmos do outro lado. Porque é comum sempre nós ficarmos perturbados do outro lado. Porque assim, nós carregávamos um peso, que é o corpo físico, de repente não tem mais. Mas é tudo igual do outro lado. Nós temos de novo um duplo desse corpo, dessa fisionomia, e muitas vezes nós não percebemos que não é mais o corpo físico que está aqui. E ficamos confusos, porque enxergamos casas, enxergamos todo mundo, não acabou, não estou dormindo eternamente, estou vendo outras pessoas, às vezes pessoas falando comigo, que são os outros espíritos, e às vezes não nos apercebemos do desencarne. Quando isto acontece, nessa harmonia, esses laços que se desfazem, essa energia vital que está impregnada tanto no físico quanto no perispírito, vai saindo aos poucos e damos o último suspiro e já estamos desapegados. Estamos sem os laços que nos prendem. Quando acontece, por sua vez, uma morte súbita, esses laços começam a se desprender no momento do último suspiro. Ou seja, teremos toda a etapa de desprendimento começando a partir da morte do organismo e não antecedendo, como geralmente acontece. Porém, isso não é uma coisa fechada. O suicídio, por que vocês leem nos livros? O suicida vai ficar tanto tempo preso em pensamentos perturbadores. Por causa desse processo. Não há como definir uma data. Depende também da vida que essa pessoa levou. Porquanto, esse fluido animalizado que nós temos, que está entre o corpo físico e o espiritual, o corpo espiritual, ele vai, através das emoções positivas, dos bons pensamentos, ser mais sutil do que em outros que são mais animalizados, que cultivam ainda instintos. Por exemplo, num dos relatos da Revista Espírita, Kardec, naquele período, já passou a ser o centro de convergência de todas as informações. Todas as várias associações espíritas que estavam se formando na Europa e até fora dela, comumente mandavam cartas a Kardec para informar de novas descobertas, novas informações mediúnicas, perguntando também para ele tirar dúvidas de situações que aconteciam. Então ele recebia uma avalanche de correspondências diariamente. E ele traz um relato de um grupo que um médium que havia perdido 3 parentes no mesmo ano, passa a ter contato com esses 3 durante o sono físico. E é muito interessante. O primeiro do tio dele, que era uma pessoa muito virtuosa, já chega junto dele, em sonhos,
e leva ele para paragens em planos, em cidades espirituais, como aquelas que a gente conhece mais pelos livros do André Luiz, pelo filme. E ele fica muito fantástico. Vejam que é uma informação que não é só que chega com Chico Xavier, já está presente desde a época de Kardec. Só que ele não relata detalhes, porque o próprio mentor, o próprio espírito, fala para ele: olha, você está muito maravilhado com a situação, não relate, espere alguns dias. A sua imaginação, se você relatar agora, vai criar coisas que não existem, que é o que comumente acontece nós quando voltamos ao corpo físico, porque o cérebro não vivenciou o nosso desdobramento. Quando nos acoplamos novamente ao corpo físico, nós passamos a ter, junto com casos reais, vivências reais no plano espiritual, coisas desconexas, que é a nossa imaginação interferindo. Então nunca podemos considerar 100% os nossos sonhos como, de fato, uma realidade plena. Tem que se ter um pouco de cautela. E esse tio estava muito bem, sem perturbação. O outro que se comunicou, também uma boa pessoa, mas ainda estava, ele mesmo relatou, estou um pouco ainda perturbado com a situação, porque ele estava doente, mas apesar de estar doente, durante longos anos, ele não relata a doença que ele tinha, mas naquele período ele havia se recuperado e morreu subitamente, e nem mesmo ele esperava, vejam só, ele não esperava aquela morte. Mentalmente ele não estava se preparando como uma pessoa que está no leito, de repente numa doença fatal, se prepara. Muitas vezes a pessoa que está doente está muito mais calma que os parentes em volta. Passa a ter um domínio psíquico muito grande. Não era o caso, ele estava doente, mas havia se recuperado naquele período, estava num período bom e, de repente, talvez deu um AVC, alguma coisa, e veio a desencarnar. E aquilo, ele ainda trazia muito fluido, e ele informou que se encontrava perturbado mentalmente ainda. Porém, não sem total lucidez. E havia sido dada autorização dele permanecer na casa dele, influenciando de forma benéfica os familiares. Ele estava muito feliz com isso. Ainda não havia alcançado paragens mais altas, mas para ele aquilo era felicidade no momento melhor que ele tinha, porque deram a oportunidade dele ser o mentor daqueles que ele amava, influenciando para o bem, obviamente com algum acompanhamento de alguma autoridade maior do que ele, autoridade moral, o que eu falo, né? O terceiro, um senhor, um parente dele, muito ríspido, dono de fazendas, tratava os seus empregados de uma forma extremamente grotesca, berrava, a mulher tratava de forma muito equivocada, os filhos todos deviam lhe obedecer, não conhecia as palavras por favor, com licença e obrigado, naquela época, ele desconhecia, não fazia parte do vocábulo dele. Não é muito diferente do que nós fazemos na atualidade, né? De parar o carro, dar a vez, ofertar uma passagem para alguém, ou você estar a pé, vai atravessar uma faixa e você passa na frente do carro porque o carro tem que parar. Ou seja, a questão não é quem tem que parar, a questão é o que está por dentro de você que está te tornando arrogante. E esse senhor era assim, era arrogante ao extremo. E ele, nessa comunicação, na verdade é um relato, já não é uma comunicação, estava esse parente, que é médium, na sua cama, e à noite a cortina começou a balançar. Ele levantou, como ele tem clarividência, ou seja, ele consegue enxergar algumas coisas, o clarividente não enxerga tudo, algumas coisas do plano espiritual, viu o seu parente ali na frente. O que você faz aqui? Poxa, vim aqui pedir sua ajuda, ele relatou. Só você pode me ajudar. Ninguém me escuta mais em casa. Ninguém mais me obedece. Agora tomaram a carruagem e foram para Orleans sem mim. Por favor, me faça a minha mala, me arrume um cavalo para eu ir atrás deles. E ele já sabia, né, que se tratava de um espírito. Mas você não consegue arrumar sua mala? Não. Eu tento levantar, mas não consigo. Óbvio que ele não conseguia, porque ele tentava realmente o objeto físico ali.
Na mente dele, ele estava mais vivo do que nunca. Não, eu não consigo, não tem jeito. Mas como você mexeu a minha cortina? Que de fato houve um fenômeno físico. Eu assoprei. Na cabeça dele, ele assoprou. Claro que nós sabemos pelos estudos que envolve todo um processo de ectoplasmia. E é a vontade, o pensamento dele que moveu, não foi um sopro. O espírito senta às vezes, quando a gente vê em alguns relatos, pianos tocando sozinho, o espírito relata que sentou e tocou. Mas não são as mãos dele que tocam. Ele não tem mais corpo físico. Ele não tem mãos físicas. É a sua mente que passa a tocar. Ele solidifica ou movimenta aquele objeto através de processos que não dá para nós entrarmos em detalhes numa palestra, mas sim num curso. E aí ele foi pedindo ajuda. Sim, mas você vem da onde? Vem da minha cidade, tal. Você vem do castelo, que era um senhor de posses já. Não. Ele ficou com a cara do cemitério, assustado assim. Por que do cemitério? Obviamente que ele tinha muito fluido vital ainda e sentia-se magnetizado, atraído ainda ao seu corpo físico. Então, nada mais que natural que quando ele despertasse, inicialmente, da morte física, acordasse aonde? No cemitério. E assustado. Depois disso, ele desaparece, some. É possível que aquele contato foi benéfico para o espírito, nesse grau. Por quê? Porque ali junto ao médium, o médium vai absorver esses fluidos vitais, reduzir, ou seja, a perturbação causada por aqueles fluidos, não a perturbação moral, seja bem dita, a perturbação fluídica, que vai lhe permitir o quê? De repente, enxergar um espírito protetor, que vai reduzir a sua vibração. Não tem o vapor de água, que ele pode se condensar. Por exemplo, aqui tem vapor de água, mas ele pode ser condensado a um ponto que nós enxerguemos. E pode ir se condensando mais. E esse protetor, muitas vezes, ele condensa o seu corpo espiritual, que está numa vibração, numa frequência muito acima, para ser visto por aquele espírito recém-desencarnado. Mas mesmo assim, muitas vezes, não consegue enxergá-los. Então é necessário que esperar um tempo para que essa energia se vá. Os antigos falavam um termo que nos cemitérios tinha, o fogo facto, que era uma neblina, muitas vezes, que parecia fantasmagórica. Nada mais é que era essas quantidades grandes que um cemitério tem de energia vital, de ectoplasmia que se desprende do corpo físico. Então nós temos ali uns relatos muito interessantes. Por que eu relatei isso? Nós temos um avarento que se deu mal, do outro lado. Nós temos outro que teve atitudes bastante negativas, que nem se percebeu que estava desencarnado. Temos uma quantidade imensa de pessoas que na nossa região não percebem, querem achar seu terreno. Antigamente tinha uma prática aqui de se enterrar dinheiro na terra mesmo, que é negócio pirata. Aqui na região se tinha essa atitude. Tem alguns que aparecem, onde está meu tesouro, onde está meu tesouro? Ou seja, um apego emocional extremamente grande a isso. E isso não é a solução para nossas vidas. É um meio de sobrevivência muito digno, benéfico. É sempre bom nós cultivarmos o belo, a higiene, querermos coisas boas. Isso é positivo. O problema é quando sai de um equilíbrio. Mas a gente está acostumado a só rotular como dinheiro, né? Mas nem sempre é dinheiro. Temos um caso de um senhor que fazia muita autocobrança de reforma íntima, e o seu caso é muito interessante. Ao desencarnar, por ele achar que tinha um conhecimento do plano espiritual, que é uma coisa muito positiva, porque são muitos que simplesmente, não, eu não vou acordar, eu estou no sono eterno. Não, isso aqui, como é que pode? Isso aqui não é o céu. Mas também, se é o inferno, não é tão ruim como eu imaginava. Mas o céu também não tem nada demais. Então, a informação, o conhecimento que temos como é que é o plano espiritual é positivo. Não é que nós não vamos passar por uma perturbação, todos vamos passar em graus diferentes.
Mas em algum momento eles podem usar essa informação na nossa mente para nos alertar. Poxa, mas é verdade, então é assim mesmo o desencarne. É assim que funciona. E esse senhor, achando que com isso estaria bem, ele diz que é muito interessante o relato mediúnico do espírito já desencarnado. Que ele passou por toda a perturbação, não teve diferença não com ele. Não é por fato de ser espírita que ele ganhou alguma vantagem extra ou ganhou carta branca para não passar por que todos temos que passar, que não é um castigo, é uma questão natural de sê-lo. Como a criança que vai aprender a andar, é natural que ela caia. Não há como evitar isso. É loucura, né? Achar que ela vai de primeira sair correndo e dando cambalhota. Não acontece assim. Pois é. E ele relatou assim, olha, eu trabalhei tanto desapego, mas na minha cabeça o desapego o que era? Riqueza, imóveis, né? E quando eu fui visitar a minha casa, que eles haviam já mudado tudo bem, isso ali eu também tinha me preparado. Muitos de nós, né, principalmente na nossa cultura, se muda alguma coisa dentro de casa, a gente fica transtornado. Fica alteradíssimo. Veja só como o nosso emocional é capenga ainda. Como é que a mudança de um objeto físico, de um local para o outro, pode nos alterar o nosso equilíbrio? Como a gente permite coisas bobas na vida. É algo que nós temos que trabalhar. Para nós é difícil. Como o cara que é fóbico, que vê na lagartixa, ele vê um crocodilo, aquilo para ele é real, aquele medo é verdadeiro, mas ele tem que trabalhar aquilo. Nós também temos que trabalhar esses detalhes que nos faltam. E ele fala, tá, aí tudo bem. Só que o apego dele, o foco dele, o que era? Conhecimento. E ele tinha uma biblioteca fantástica. Quando ele entrou na biblioteca dele, que tinham tirado os livros, aqui ele relata, e é muito engraçado, que aquilo mexeu com ele. Aquilo me mexeu. Então vocês vejam que o apego, nossa, é um chapéu que cabe na cabeça de cada um tem que saber o seu. Muitas vezes a gente acha que não é apego, a gente considera, um título é uma coisa legal. E a gente, sem perceber, valoriza a pessoa por um título e outra que não tem título. E a gente tem consciência disso. Não é certo, eu ajo igual para todos. Mas se a gente analisar, conseguir sair fora, a gente vê que às vezes dá mais atenção para aquele que tem um título, ou que tem um status social diferente, ou que vamos dizer, aquele é funcionário e aquele lá é empresário. A gente acaba dando mais atenção para aquele que nós temos o conceito que ele é importante na sociedade, para outro que a gente considera que não é importante. Nós fazemos esse preconceito. Isto é apego também. Ou nós consideramos, poxa, eu tenho que ter tal titulação, não que seja ruim. De forma alguma. A profissão exige um aperfeiçoamento técnico positivo, vá, mas porque aquilo é uma ferramenta que é importante para o teu desenvolvimento profissional. Ponto. Não te torna ou faz outra pessoa uma pessoa melhor ou pior do que ela já é. Não, às vezes faz a pessoa pior. Mas pior no sentido que ela demonstra quem ela de fato já era. Dê poder para uma pessoa e você vai conhecê-la realmente como ela é. A pessoa às vezes, aquele é calmo, aquele é uma maravilha, nossa, concordo com tudo. Pronto, deu um cargo de comando, daqui a uns 3 meses a gente volta a falar. O que vão dizer a respeito dela? Claro que, aí sempre, a moeda tem 2 lados. Num cargo de comando você não pode agradar todo mundo sempre. Você tem que exercer a sua função. E aí as pessoas que pensavam que iam ganhar vantagem, porque agora o meu amigo é o chefe, ficam melindradas e aí atacam pelas costas a pessoa. Veja como o ser humano é nojento, com perdão da palavra. Né? É que nem a barata, né? É nojento isso. Mas nós fazemos isso, nós achamos que vamos levar vantagem, muitas vezes. Esses detalhezinhos que nós não percebemos no cotidiano, essa é, na atualidade, porque todos nós aqui, a não ser que esteja a Interpol atrás, não são criminosos, não são assassinos, são pessoas que estão aqui procurando se melhorar, se estão aqui já estão com um sentimento nato de necessidade de preencher esse vazio, de se auto-melhorar, de se conhecer, de se aperfeiçoar. Isso é muito positivo. Então, para nós,
nós não podemos, por exemplo, aquela história do avarento não se encaixa no nosso cotidiano. Serve como uma ilustração. Mas nós temos que buscar daí, são os detalhes que estão em nós, no nosso afazer, no nosso proceder. Isso que é difícil, gente, essa percepção. Então, se você não aceita crítica, aí já está um problema seríssimo para se melhorar. Tem que ter autocrítica. E é muito fácil de perceber se a gente está... Assim, ó, os espíritos são muito camaradas com a gente. Eles falaram que não esperam uma perfeição absoluta, mas relativa. Então, relativa, pegando ainda o livro dos espíritos, eles esperam a transformação moral e o esforço que empreendemos para dominar nossas más tendências. Eles não falam para a gente ser santo. A pessoa que fala, eu não vou porque não adianta, eu sou assim mesmo. Opa, está justificando, inventando desculpa para não se modificar. Ninguém quer santo. Mas sim o ser, hoje ser melhor que ontem, amanhã se esforçar para ser melhor que hoje. Isso é alcançável por todos nós. Mas eu tenho uma situação que eu não tenho jeito, eu não consigo vencer aquelas emoções. Lembra que o próprio Espírito fala? Tinha consciência intelectual sobre a situação dele, que aquilo não era bom, mas quando ele via o ouro dele, aquilo dominava ele, é o condicionamento. E nós é a mesma coisa. Quantos de nós, quase todos nós, talvez absolutamente todos, lemos, estudamos, escutamos, sabemos o que é o certo, mas na hora do ver para acabar, não conseguimos. Poxa, eu queria pedir desculpa, mas não consegui na hora. Não tive coragem, ou melhor, tive muito orgulho. Porque na hora as emoções que a gente traz há muito tempo nos domina. Nós começamos de repente agora a lutar conosco. Ora, nós vamos dizer, cultivamos, melhor dizendo, aquelas emoções durante uma vida toda, várias vidas. Naturalmente, não vai ser em 1, 5 anos, às vezes 10 anos, que a gente vá suplantar plenamente, substituir aquelas emoções por sentimentos. Não existe isso, não tem mágica, gente. Não tem pílula. Mas aí tem uma coisa muito boa. A gente pode pegar, quando um problema é muito grande, a gente pode quebrar ele em partes. Começar por pequenas coisas. Benjamin Franklin fazia isso. Ele tinha o seu diário, ele escolhia, eu tenho, trocentos defeitos. Essa semana eu vou ficar focando só nisso aqui. Os outros eu sei que eu tenho, vou fazer o quê, né? Vai levar um tempo, mas essa semana, por exemplo, eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou fazendo uma observação negativa sobre alguma coisa. Essa semana eu vou lutar para não fazer. Vou trancar a boca, segurar a língua. Se na cabeça eu não conseguir controlar os pensamentos, pelo menos a língua eu consigo. Já é uma técnica. Depois que eu conseguir a língua, eu vou tentar começar a controlar os pensamentos. Opa, veio aquele pensamento. Não. Vou lá. Sai daqui. Né? Ou seja, dividir as tarefas em coisas menores, mais alcançáveis, nos motiva a nos vencermos. É preciso fazer isso. Mas quem de nós faz esse tipo de planejamento? Esse senhor, né, o grande estadista americano, inventor, fazia já há muito tempo atrás. Outros o fazem também. Termina o dia, analisa como foi o dia, onde há necessidade de corrigir, mas nós não fazemos. Chega ao final do dia, muitas vezes, mal e rezamos. Acabamos nos permitindo ser absorvidos pelo cotidiano. Isso é um problema e é difícil. Não vou dizer que é algo fácil. Você às vezes está trabalhando, quem está estudando, tem filhos, família, cuida. Chega uma hora que você está cansado. Talvez então seja interessante fazer antes de dormir. É uma opção. Mas nós não queremos, na verdade a gente às vezes não quer, não é a nossa prioridade na vida. Aí a gente não para pensar em outros caminhos. É muito simples, eu não consigo, chega a hora do final do dia, estou cansado. Então vou fazer de manhã. Ou vou fazer de meio-dia, ou na hora que eu for na empresa, no banheiro. Mas nós paramos para
para tentar achar uma solução, se nós estamos incorrendo em fraquezas, não, nós não fazemos. Essa é a verdade. Por quê? Porque não estamos priorizando isso. Nós queremos que o passe, vocês acham que vai alterar comportamento psicológico? É possível? O remédio para depressão, é possível alterar os sentimentos da pessoa que está em depressão? O que ele faz? Ele dopa. E a pessoa fica viciada. É um momento bom para ela ter fôlego, porque ela está num momento delicado? Positivo. Mas usar isso, o bom médico usa isso, somente isso como tratamento? Negativo. Então, é a mesma coisa. O passe é um auxiliar que vai te dar um ânimo, vai te auxiliar em problemas físicos também, preventivo, mas não vai alterar o teu jeito de ser com as outras pessoas. A palestra vai ser um instrumento, uma ferramenta que vai te permitir um momento na tua vida, durante a semana, para refletir as tuas atitudes. É legal a gente falar, né, sobre os laços fluídicos, que a gente falou antes, do perispírito, saber sobre a ectoplasmia, como é que eu desencarno e encarno. É muito bacana. E é saudoso porque isso vai nos fazer uma curiosidade sadia de procurar mais e mais nos preparar. Mas se a gente ficar somente nessa questão mecanicista, espírita, que proveito vai ter na vida de vocês? Vocês vão ser que nem o nosso colega engraçado, espírito, que chegou do outro lado, perturbado, vai encontrar depois do outro lado. Claro, vai ter mais recursos? Vai. Vai conseguir superar? Vai. Mas a gente não precisava deixar para o outro lado, para outro momento, perder tempo. Nós não precisamos. Nós podemos fazer agora, nos autocriticando, não nos inferiorizando. É coisa diferente, se estão pensando. Quando eu falo autocrítica, não é se inferiorizar, se achar um lixo. Não. Tem que separar o teu valor pessoal com as tuas atitudes. Todos nós temos atitudes boas e atitudes incorretas. O que é o correto e incorreto? É que fazemos coisas que prejudicam o outro, prejudicam a nós. Muitas vezes um prazer momentâneo vai nos prejudicar mais à frente. Nós temos o sovina, temos o avarento, mas temos o oposto também, se vocês observarem. Tem aquele que não guarda nenhum tostão e vive a vida à la vontade. Também sofre as consequências do outro lado. Os dois, nos relatos mediúnicos que nós vemos, reclamam da mesma coisa. São opostos. O avarento, que não gasta uma moeda, e o outro, na luxúria, que gasta tudo e não sobra nada. Os dois terminam a vida e dizem: como eu gostaria de ter sido mais útil na vida. Um não usou os recursos que tinha de forma proveitosa, e o outro gastou tudo, mas sem um ideal. Você pode ter um conforto, mas uma vez a gente conversando aqui, estava até o Roberto Carrilho, acho que tinha mais gente, a gente estava falando sobre rico e pobre, né? O que é ser rico e o que é ser pobre, né? Por exemplo, nós aqui, para aquele pessoal lá na Somália, naquelas regiões africanas, nós somos milionários, todos nós aqui. Somos podres de rico. A blusa surrada que a gente dá com carinho para o outro, para eles é artigo de luxo. Mas nós, quando nos comparamos com aquele outro, que é o empresário, dono de empresas, que mora na mansão e tem um carrão, nós nos achamos paupérrimos. Então, será que não é meio relativo, não é uma questão de mudar interiormente os nossos conceitos do que nós achamos que é necessário ou não para nós? Não que devamos mendigar, porque aí seremos inúteis. Mas devemos ser úteis, devemos, o que nós temos, usar para a nossa melhoria, para a nossa família. Não adianta eu pegar agora, sair daqui
querendo ser a Madre Teresa, tirar toda a comida da minha geladeira, dar para o meu vizinho e deixar os meus filhos passando fome. Aí, me desculpa, não funciona? Qual o proveito? Aí depois o vizinho vai devolver a comida porque os meus filhos estão passando fome. Não resolveu nada, você não foi útil. Apenas você quis aparentar uma bondade, uma caridade relativa. Agora, se você trabalha, é útil para a sociedade, tem o seu quinhão, limita as tuas coisas dentro de um padrão bom, e o excesso você usa para coisas úteis, não precisa ser só dar roupa e comida, gente. Às vezes o tempo é algo muito caro, que você pode usar para outrem. Às vezes visitar aquela avó que você faz 1 ano que não visita, que está lá. Ah, mas a gente não se dá muito bem. O perdão é essencial para chegarmos bem do outro lado. Às vezes é necessário, a gente... É aquela história, eu sei o que é certo, mas ainda não sinto certo dentro de mim. Quando eu vejo a pessoa, não dá. Mas às vezes a gente tem que... Na vida, nem tudo dá para fazer o que a gente quer. Às vezes é preciso fazer o que a gente não quer, mas sabe o que é certo. Às vezes é necessário, é um exercício, é uma técnica. Fazer algo contra as nossas más tendências. Agora eu vou, todo final de semana, lá naquele parente que eu não gosto, para eu aprender a deixar de ser besta e ser mais tolerante. E eu vou lá, tudo bem, não consegui dessa vez, mas já quebrei um pouco o conflito. Já é positivo. Ah, mas André, eu não amo ele, não dá. Mas você já quebrou alguma coisa, você já se transformou-se, você se esforçou. Isso é o que conta, gente. O plano espiritual não importa o resultado. Se foi bom ou não, deixa para Deus. Mas sim, o que te tocou, qual a tua intenção por dentro. Isso sim. Essa é a fichinha, o cartão do SIGA que dá passagem lá no ônibus lá do nosso lar lá. Senão você vai ter que ficar andando a pé por lá. Pô, e é grande aquela cidade lá. Não dá. Então, gente, façamos a nossa parte. Não esperemos. Uma psicografia, ela pode nos motivar realmente a mergulhar no encontro de si mesmo. Mas ela não é uma chave mágica. Quantas pessoas recebem e não se modificam? Quantas pessoas já passaram por cursos aqui e não se modificam? Quantas pessoas já tiveram provas indiscutíveis da sobrevivência e não se modificam? Quantas que leram uma vez o livro dos Espíritos e são outras pessoas? A vontade acima de tudo, a boa intenção deve prevalecer. Muita paz a todos. Aguardemos agora em silêncio, que o Roberto vai fazer a leitura da psicografia ocorrida. E vamos vibrar positivamente, vamos amar, vamos ser gentis, mesmo que os outros não estão sendo. No momento caótico que a gente passa, as pessoas quando estão em grupo ficam perturbadas. Vamos dar passagens às pessoas, vamos dizer obrigado. Você está na fila do banco, poxa, você sabe que dia 10 é cheio de fila. Não fica reclamando com o outro, atiçando as pessoas. Coitado do caixa, ele não tem culpa. Já está sendo abordoado de energia. Isso é caridade. Não adianta dar uma roupa aqui e chegar lá e excomungar o caixa. É um desequilíbrio emocional seu. Seu, não do caixa. É seu. Assuma a responsabilidade. Em todos os aspectos da tua vida. Só assim a gente é senhor de nós mesmos. Quando a gente assume a responsabilidade pelo que acontece conosco na vida. Boa noite a todos. Bom, obrigado, André, pela palestra. E eu vou fazer a leitura aqui da primeira mensagem que veio. Gostaria de ler? Quer ler? Se eu entender a letra. Ai, meu Deus, já começou tudo de novo. Eu estava ali, já me deixaram assim, vá ali sentar. E eu digo, ai meu Deus, tem certeza?
Ai, olha, teve uma pessoa que eu acho que perguntou lá no YouTube, alguém da casa disse se eu podia responder, mas eu não tenho senha de nada aqui de internet. E respondendo para essa pessoa lá do YouTube, porque ele perguntou por que a espiritualidade usa o Zé Araújo se ele não quer ser médium, né? Olha, já me responderam uma vez eles, várias vezes. É porque como eu não quero ser médium, eu também não quero mistificar. E não tem por que inventar e não me invadeço disso. Né? Então, mas eu não é que eu não queira ser médium por desdém, que a gente trabalha em várias áreas da casa, com muito amor, e eu acho uma caridade fantástica. É que é muita responsabilidade, né? E no momento que eu estava sendo ali fazendo aquele trabalho, e eu via quanta coisa eu ainda não estou preparado para escutar de pessoas, né? De coisa, gente exigindo uma mensagem, e que só vai acreditar no espiritismo se eu der uma mensagem de um filho dele, de não sei quem. Quer dizer, isso eu sei que a gente deve ignorar isso, mas eu não me considero um Chico Xavier, né? Então a gente ainda é muito pequeno e eu gosto assim, como aconteceu em Portugal, aconteceu hoje aqui, ó. Em Portugal era assim, eu chegava lá, ninguém me cobrou nada, aí funciona assim. E faz um tempinho que eu não psicografo, né? Então assim, foi o Luiz Felipe esse ano, no começo do ano, e agora essas psicografias aqui. O nome da psicografia é Amando o Amor. Nas inúmeras oportunidades de existências e em existência terrena, segue a humanidade no aprendizado contínuo do amor em sua compreensão maior, ainda não muito bem compreendida por tantos e milhares de espíritos que habitam o seio terreno. O que seria o amor para alguns? O desejo das sensações físicas? Ou a saudade que a distância física e espiritual se aplica nas separações momentâneas? Não. Caros irmãos em terra, o amor é muito mais do que pobres sentimentos ainda amarrados com o personalismo e presos ao egoísmo que exige e cobra o mesmo amor. O amor, em sua no seu mais puro entendimento, fora levado aí por muitos intérpretes que daqui volveram ao plano físico, para, com o próprio exemplo, tomarem as primeiras lições do amor. O amor que ama inflama o verbo divino, onde se despreende sem se afetar. É liberdade, é doce, com a harmonia da verdade, que tranquiliza e não tem vaidade. O amor que ama, seja na terra, seja no lama, é o amor que atende à dor e sua piedade se inflama. Todos somos irmãos na caridade, na cadeia universal da vida universal. Ama, amando com amor, que liberta e a tudo entende, perdoa sem saber mesmo do perdão, pois não se magoa, não se agasta, não se esmorece em atender na dor e nos erros alheios. É o amor que ama amando, seja lá quem for. A todos amo com amor, Madre Teresa. Tira aqui pra mim. Tá ao vivo ainda, é? Ai, meu Deus. Voltamos. Não. Isso aqui mesmo. Voltamos. E nem as minhocas acharam a pestana. E muito temos aprendido. Um enorme beijo no coração de todos. Suzuko, minha fiel companheira, e todos os amigos. Sim, nosso amigo aqui aportou. E aproveitando esta brecha, falo a todos que a vida continua conforme vivemos em nossa casa mental. E muitos que achavam muito saber, aqui estão reaprendendo a aprender. Hoje, e só um pouquinho para continuarmos com tudo
contudo, nos próximos dias, ai meu Deus, um bom e amoroso dia terreno para todos, do Shela HGA, Hernani Guimarães Andrade. Não tem jeito, acho que é minha sina mesmo e vamos sentar aqui e deixar a coisa acontecer. Não, não tem jeito, não tem jeito. Pai, mãe, Nath, Mel, Vovani, aqui temos estado e muito estudado e muito entendido. E a vida na Terra, eles estão aí? Eu acho que eu vi a Clarice. Ah, tá, então vou repetir. Pai, mãe, Nath, Mel e Vovani, aqui temos estudado e muito entendido. E a vida na Terra não se resume nas buscas terrenas, e sim em se fazer o espírito alimentado em conhecimento e busca do despreendimento dos laços mais fortes, que quando aqui se chega, muitos levam mais tempo para se desfazer. Nath, minha gata, se cuida, olhos doces. Mel, a vida é mais que tudo isso, e o ciúme é um mal. O sol brilha e o sono nos aproxima. Tenho, na medida do possível, te amparado. Se cuida e não esquece do espírito. Reticências, a vida continua. Vó, que bom que voltou. A avó tá cada vez, o vô está cada vez melhor. E muito já chorou e percebeu o que fez. Mas muito sua intenção não era ruim. É difícil viver na Terra sem um conhecimento, como assistimos aqui hoje. O perdão, agora ela parou, né? E agora é para todos. O perdão é um insubstituível remédio para todos os males da alma. Hoje ele aqui está abraçando o pai e a todos, a tia e aos netos. Tia Dinda, tá fofinha a nossa. Aí agora não entendi aqui o nome. Deve ser o nome. Não sei ali. Me emocionei agora. Tô ficando boba. Pai, mãe, muito mais me. Aqui, ela se emocionou aqui e a letra começou a. Me emocionei, tô ficando boba. Pai, mãe, muito me deixa feliz quando os vejo aqui. E cada pouquinho que reticência me faz muito feliz. Aí abre aspas. As diferenças são as aptidões que o Pai derramou sobre a natureza. Fecha aspas. Com amor, Natasha Volta Gomes. Só essa acabou? Entre o amor e o rancor. No momento dos desgastes emocionais, são inúmeros as atitudes deflagradas no ressentimento e afetações, onde a dor, o insulto se transforma em rancor. E após serem regados na imaginação negativa, vai crescendo e canaliza energia deletéria que consome a saúde física e entorpece o coração, dilacera a alma e faz o ser paralisar a sua marcha evolutiva. Já o amor faz crescer o espírito e o ser. Ampara, se usa o perdão, se transforma em bênção, logo para o rancor. E dele se transforma em amor. Daqui é o que mais desejamos a todos. Amor, muito amor no coração. E já aí, perdoa o teu irmão, para que teus males físicos aqui não se faça viajor, vindo junto aqui com teu rancor. A todos, muito amor, livrando-se ainda hoje do rancor. Todos que aí habitam a terra,
precisam de mais amor. Luz e paz, Leonora. Não sei quem é. Aqui tem ala oeste, setor oeste, para o livro, cidades espirituais, parte que faltava. Aqui é outra coisa já. Até aqui estão aproveitando, tá vendo? Então, a parte do livro que vocês vão ler aí, acredito que no aniversário da CEIU aí, a gente vai estar com o livro já editado aí para vocês. Tá? Então vamos fazer a... Não, eu? Logo eu. Todos preparados, todos treinados. Vai que vem outro espírito aí, ai meu Deus. Então vamos fechar os olhos todo mundo. Ó, quem tiver de olho aberto eu vou ver, viu? Em casa também. Não tem música não pra mim? Só pra eles? Papai do céu, espiritualidade, boa amiga, que aqui nos circundam, agradecemos por mais esta palestra do nosso irmão André. Agradecemos pela presença espiritual de tantos amigos, parentes, mentores aqui presentes, que nos circundam nesta tarde, nesta noite. Obrigado pelo nosso pão de cada dia. Obrigado, às vezes, pelo não que recebemos, mas que é o melhor que Deus nos responde e o que merecemos. Agradecemos ainda pelo sol, pela chuva, pelo ar, mesmo pela enfermidade que nos faz resgatar. Pois a Ti, Jesus, Pai, Espírito guia, queremos agradecer e honrar. Pedindo pelo nosso irmão, que sem casa, na rua e sem pão, pede a mendigar. Nós outros aqui, neste ar agradável, ouvindo a prece, a melodia, queremos te dizer, Senhor, muito, mas muito obrigado por tudo. Obrigado, senhores. Muita paz para todos.